Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Conforme a gente havia combinado aí na nossa última videoaula, a gente agora vai fazer a complementação da parte do custeio por absorção. Então, vou apresentar para vocês aí o que a gente chama de departamentalização, né? Que é um complemento mais aprofundado, mais justo, que diz respeito à apropriação dos custos indiretos aos seus respectivos produtos, correto? A base de entendimento com relação à parte de rateio, ela continua sendo a mesma, por isso que eu falo que a linha de raciocínio segue. Contudo, a gente vai fazer essa distribuição em forma departamentalizada, porque muitas vezes os departamentos que constituem a linha de produção não necessariamente são totalmente utilizados por todos os produtos, né? Isso é fácil da gente ter uma compreensão de entendimento. Vamos supor que a gente tem uma máquina, né, numa confecção, e essa máquina tem uma depreciação mensal de acordo com o custo de mil reais. Não, vamos colocar 10 mil reais. Esses 10 mil reais, portanto, são distribuídos aos produtos de acordo, vamos supor, de uma maneira linear. Divide-se pela quantidade de produtos que existentes. Vamos supor, então, que são fabricados 10 produtos. Dos 10 produtos, vai ser distribuído R$ 1.000 para cada produto. Só que essa metodologia de rateio não necessariamente ela é apropriada, porque muitas vezes vários desses produtos não utilizam a respectiva máquina. Então a gente está considerando parte daqueles custos para determinados produtos que não usufruem aquela máquina, né? Ou que não passam por determinado departamento. Então, quando a gente departamentaliza esse processo, a gente tende a tornar um pouco mais justo essa relação de rateio para poder fazer o cálculo dos custos indiretos individualizados e os custos totais propriamente ditos. Então, para explicar um pouco essa primeira parte, nós vamos utilizar o capítulo 6 lá do nosso livro do Eliseu Martins. Inicialmente ele tenta explicar o porquê da departamentalização. Então nós estamos condicionados habitualmente que devemos seguir 3 regras. Primeiro, separar custo de despesa e segundo, apropriar os custos diretos. Então aqui o exercício, né, a intenção já apropriou os custos diretos. 125 mil sendo esses montantes para os produtos D, E e F, correto? E aí os custos indiretos são divididos em 5 departamentos, mas eles totalizam 115 mil reais. Estes 115 mil reais, no custeio por absorção simples, ele vai pegar uma metodologia de rateio e distribuir para os produtos D, E e F, né? Conforme a gente vai poder observar aqui, ó. A forma de rateio que essa prática aqui vai ter vai ser de acordo com as horas máquina, quanto cada produto consumiu de horas máquina. A gente pode ver 400 para o primeiro, 200 para o segundo e 400 para o terceiro. Então, nós vamos pegar os 115 mil e distribuir de acordo com esses percentuais, igual todos os exercícios que a gente fez até o momento. Fazendo essa distribuição, nós chegamos a esses respectivos montantes aqui embaixo. Ó. Os 115 mil, portanto, foram distribuídos dessa maneira. 46 mil para o primeiro, 23 para o segundo e 46 mil para o terceiro. Somando os custos diretos, nós temos esses custos totais. Essa é a maneira que a gente trabalhou até então, né? Custos indiretos rateados de acordo com uma metodologia de rateio. Vai continuar ocorrendo agora da mesma maneira, porém nós vamos departamentalizar antes de fazer o rateio dos custos indiretos para os produtos. Então vamos ver como que fica. Vamos imaginar que nessa mesma situação desses 3 produtos, a gente tenha três departamentos de produção. E aí a gente precisa de uma ideia muito clara da diferenciação do que são departamentos de produção e departamentos de administração. Qual que é a diferença?
Departamentos de produção são aqueles que efetivamente fazem parte da linha de produção, tá? Efetivamente produzem os produtos. Estes são departamentos que vão distribuir os valores de seus departamentos para os produtos. E tem também os departamentos de administração que fazem parte da produção, né? Onde a gente pode ali comandar alguns chefes superiores que tomam conta da linha de produção, mas estes necessariamente não participam diretamente da produção. Eles fazem uma gestão de acordo com determinado posicionamento, né? Por exemplo, vamos imaginar uma confecção. A confecção produz produtos com bordado e silcado. Porém, tem determinadas pessoas que trabalham ali que elas não trabalham nem literalmente no bordado nem no silcado. Eles ficam gerenciando esses dois departamentos, né? Então, eles têm um departamento ali de administração para que seja gerenciado todo esse processo. Então, claramente, essas duas posições. Então, de acordo com esses departamentos, a gente tem a mensuração de horas produzidas, utilizadas em cada produto. Quando a gente tem essa classificação de horas, a gente percebe que nem todos os produtos passam por todos os departamentos. E aqui que está o grande quesito da departamentalização. Porque observem para vocês verem. No departamento do corte, eu tenho os produtos D e F. D e E, aliás. O produto F não passa pela linha de corte. Então, quando a gente trabalha sem a departamentalização, todos os custos que estão envolvidos no departamento corte são também rateados para o produto F, que é um pensamento ilógico. Porque como o produto F não passou sequer nenhum momento pelo departamento de corte, não faz sentido eu atribuir determinada parte dos custos para esse produto. Assim como acontece com isso, o produto não passa pelo departamento de montagem nem pelo departamento de acabamento. Ele só passa pelo departamento de corte. Então, a montagem só produz parte do produto D e F e o acabamento só parte do produto D e F também. Então, é somente do corte. Quando a gente vai verificar os custos de cada departamento, e aí o interessante é que a somatório dos custos de cada departamento, os custos indiretos, claro, totalizam 115 mil. No custeio por absorção simples, pegamos os 115 mil e atribuímos uma metodologia de rateio. Agora, com o custo de cada departamento, porque isso pode ser mensurado de acordo com as atividades que são ali desenvolvidas, eu consigo fazer uma distribuição mais justa para os produtos. Então, na departamentalização, os 45 mil reais que são utilizados no departamento de corte só vão ser distribuídos para os produtos D e E, nada para o produto F. Anteriormente, quando eu pegava os 115 mil total, parte desse montante dos 45 mil iria para o produto F. Contudo, agora não vão, porque eu vou utilizar as mesmas horas máquinas, porém de forma departamentalizada. Aí eu vou fazer os cálculos da mesma maneira que acontece no custeio por absorção simples. Somo as horas máquina, vejo quanto que 200 representa de 300, que vai dar aproximadamente 66,67%, e 66,67% de 45 mil vai para o produto E. No caso aqui está fácil de trabalhar. A gente pode falar que 2/3 vai para o E e 1/3 para o D. 2/3 de 45 mil, 30 mil. Então, 30 mil vai para o produto E e 15 mil para o produto D. Correto? Vamos fazer a separação. Olha para vocês verem a linha de montagem. A linha de montagem é somente 15 mil reais. 15 mil reais. E aí, os 15 mil reais vão ser distribuídos de acordo com essa mesma mensuração de horas máquina.
Quando eu fazia antes o total das horas máquinas, né, 40% para o primeiro, 20% para o segundo e 40% para o terceiro, olha para vocês verem quanto que o produto F assumia dos 115 mil reais. Só que 250 horas que ele utiliza de máquina são do departamento de montagem, que custam só 15 mil. Então, grande parte das horas que eles fazem parte das máquinas são muito baratas. São muito baratas. Né? Às vezes, aqui, ó, as 150 horas que ele toma conta no acabamento são mais caras do que a que passa na montagem. Tá? Então, assim como no alinhamento, os 55 mil reais vão ser distribuídos só para os produtos D e F. Não vai nada para o produto E. Tá? Aí a gente faz os mesmos percentuais. Fazendo esses percentuais, né, aqui não tem a distribuição dos cálculos, eu chego a um novo montante, aqui, ó, com departamentalização. Antes, o total deu esse valor e agora o total deu esse valor. Então, olha para vocês verem. O produto D teve 5.875 a mais de custo, o E 7.000 a mais de custo, um aumento de 30%, e o F teve uma redução de 12 mil. Então, aparentemente, você pode estar colocando um preço do produto F, né, que está muito caro. Na verdade, ele devia ser mais barato. Só que você está incorrendo custos nele que estão elevando o seu preço de venda. E de forma contrária, a gente pode ter esse pensamento dos produtos D e E, achando que você está tendo uma margem de lucro bacana, contudo, você pode até estar tendo prejuízo, dependendo do percentual de margem que você inserir em cima desse montante. Então, a departamentalização é imprescindível para isso. Tá? E tem a explicação de tudo isso que eu falei, e aqui tem a classificação dos departamentos. Os departamentos de serviço ou administração, são aqueles impropriamente chamados, às vezes, de não produtivos, mas são auxiliares, eles não produzem os produtos em si, mas fazem parte. Por exemplo, se você tiver uma linha de montagem, a linha de montagem, não necessariamente ela faz a produção do produto, ela só monta, tá? De montagem não, de manutenção, né? Ela só faz a manutenção de determinadas coisas que estão correlatas ali à linha de produção. Já, por exemplo, a linha de bordado, de silk, já são aquelas que fazem parte da produção. Eu tenho o departamento de almoxarifado dentro da linha de produção, faz parte da linha de produção, contudo, faz parte do ambiente produtivo, contudo, não tem produção em si ali ocorrendo. Tá? Então, aí tem um esquema que é basicamente esse, né? Aquele esquema clássico que a gente está trabalhando. Separa o custo de despesa, depois que eu separei custo de despesa, aproprie os custos diretos, a despesa vai direto para o resultado, aproprie os custos diretos aos produtos, no caso aqui X e Y. Os custos indiretos, eu separo em departamentos de produção e departamentos de serviço, certo? Os departamentos de serviços vão ser rateados para os departamentos de produção, sempre dessa maneira. Os departamentos de serviços vão ser rateados para os departamentos de produção. E aqui eu devo considerar também a alocação diretamente dos departamentos. Por quê? Aquele quesito que a gente estava falando. Não necessariamente os custos incorridos dizem respeito a todos os departamentos. Por exemplo, o custo indireto. A máquina de silk vai para o departamento de silk. A máquina de bordado vai para o departamento de bordado. Então, faça essas alocações. E tem os custos indiretos que são comuns. Por exemplo, o aluguel da fábrica. Você vai utilizar uma metodologia de rateio para fazer essa distribuição. Então, de acordo com esses custos apropriados em cada um, vou fazendo o rateio dos departamentos de serviço até os departamentos de produção. Os departamentos de produção são alocados diretamente são alocados aos produtos com base de rateio.
Então, qual que é a diferença do departamento de produção para o departamento de serviço? Os departamentos de serviço não rateiam para os produtos. Os departamentos de serviço rateiam para os departamentos de produção, correto? Vou repetir. Os departamentos de serviço não fazem rateio para os departamentos de produção. Somente os departamentos de produção que fazem rateio para os departamentos, para os produtos, correto? Depois que eu faço o rateio, eu tenho o custo de cada produto. E aí eu vejo o que está em estoque e o que não está em estoque vai como CPV e vai para o resultado. Certo? Aqui tem outra exemplificação gráfica disso. E vamos agora fazer o exercício. Tá? Tem esse slide aqui, porque geralmente eu projetava ele e fazia no quadro. Mas agora a gente tem que se adequar. Então eu fiz a transposição para o Excel. Correto? E aí o exercício é esse daqui. Eu consegui fazer a distribuição aqui para a gente entender. Então, na departamentalização, é o custeio por absorção, trabalhando com rateio. Contudo, eu vou ratear primeiramente os departamentos de serviço para os departamentos de produção e depois dos departamentos de produção eu vou ratear para os produtos. Na dinâmica aqui da execução dos exercícios, vocês vão entender. Uma empresa produz dobradiça e fechadura. O ambiente de produção é formado por 6 departamentos, estamparia, furação, montagem, almoxarifado, manutenção, administração da produção. A produção de dobradiça é totalmente realizada, está falando onde a produção é feita, os departamentos de estamparia e de furação. Então a dobradiça faz parte só desses 2 departamentos, estamparia e furação de produção. As fechaduras passam pelos 3 departamentos de produção. Então, aqui a gente já vê que o exercício tem 6 departamentos, mas só 3 são de produção, que é estamparia, furação e montagem. O almoxarifado, a manutenção e a administração geral são departamentos de serviços, que vão ser rateados para os departamentos de produção. Ok. Em determinado período, foram produzidos 12 mil dobradiças e 4 mil fechaduras. Os custos diretos foram os seguintes. Aí nós temos custos diretos, apropriados, e os custos indiretos de produção do período estão apresentados no quadro que se encontra no final, no mapa de apropriação de custos, que é esse daqui. Estes daqui são os custos indiretos, custos indiretos, totalizando R$ 11.600. Os custos diretos estão aqui embaixo, já estão apropriados aos produtos. O exercício deu aqui nessa tabelinha. Tá? Total de 24 mil, aqui 24 mil, sendo 14.400 dobradiça e 9.600 fechadura. Já apropriei. Segundo passo, apropriar os custos indiretos. Estes custos indiretos, então, eu preciso saber quanto que vai para a fechadura e quanto que vai para a dobradiça. Aí o exercício fala as bases de rateio. O aluguel é atribuído inicialmente à administração geral. Aqui, o aluguel faz parte só de administração geral. Pode ser que esses outros aqui sejam de locais próprios, por exemplo, então não paga aluguel. Os custos da administração geral são distribuídos aos demais departamentos à base do número de funcionários. E aí o interessante é o seguinte, que esse rateio eu vou fazendo um efeito cascata. Como eu tenho 3 departamentos de produção, eu preciso ratear o primeiro, o sexto para 5, o quinto para 4 e o quarto para os 3 departamentos de produção. Tá? Então, é o efeito cascata. Eu faço, basicamente, esses 3 rateios. Então, o primeiro a ser rateado é o da produção. Aqui, esse aqui, 4.580 vai ser o primeiro valor a ser rateado para todos esses departamentos. Ok? Depois, a manutenção que presta serviços, que é o segundo aqui, ele é rateado para os demais. Ele é rateado feito à base do tempo de uso de máquina. E o interessante é que ele fala que é feito somente
nos departamentos de produção. Então, nada do departamento de manutenção, nada da manutenção vai para o almoxarifado. Vai tudo para estamparia, furação e montagem. E o almoxarifado distribui os seus custos à base do número de requisições. Essa é a metodologia de rateio. E a distribuição dos custos de departamento de produção aos produtos é feita na mesma proporção de custo de material direto. Então, vou distribuir o que eu achar de custo de departamento de produção quando eu chegar no total de departamento de estamparia. Eu vou distribuir isso para o produto de acordo com o que cada um consumiu de custo direto, certo? Aí eu faço outra base de rateio, correto? Então, o exercício pediu custo total de cada departamento, custo total de cada produto e o custo unitário de cada produto. Vamos lá, então. Então, eu preciso aqui, ó, fechadura e dobradiça, está aqui no final. Qual o custo de cada uma? O custo de cada uma vai me dar aqui, certo? Vamos lá. Então, esse daqui é um mapa de apropriação de custos de departamentalização, certo? No caso aqui, o exercício já deu a apropriação dos custos indiretos para cada departamento, tá? Isso daqui é como se fosse o custo direto de cada departamento, tá? Ele é indireto de forma geral, mas cada departamento tem o seu total de custo, né? Isso consegue ser inferido. E aí tem R$ 11.600 de total de custo indireto. Esses 11.600 eu tenho que distribuir para os departamentos de produção. Esses três aqui, ó, vou até dar uma colocada aqui, são departamentos de produção e esses três aqui são departamentos de serviços, correto? Então, esses três aqui eu preciso ratear, esses três departamentos. Correto. Então, aqui, ó, qual que é a mecânica que funciona a tabelinha de departamentalização? Faço o total dos custos indiretos de cada departamento e vou fazendo o rateio em efeito cascata dos departamentos de serviço para os departamentos de produção. Estou repetindo isso porque essa é a mecânica básica. Vamos lá. Qual que é o valor a ser rateado inicialmente? O exercício falou, ó, administração geral. Como eu vou ratear 4.580, eu zero aqui, ó, porque eu não vou ratear nada para ele mesmo. Eu vou ratear para os outros departamentos. O exercício fala que o custo desse departamento são distribuídos aos demais à base do número de funcionários. E aí ele deu essa tabela com o número de funcionários. Eu transpus para cá. Ou seja, o percentual que eu achar para a metodologia de rateio de cada funcionário vai ser o percentual do custo que vai ser rateado. Então, vamos lá. Eu tenho 100 funcionários no total, sendo 35 na estamparia, 15 na montagem, 30 na furação, 10 no almoxarifado. Aqui os percentuais vão ficar fáceis. 35 funcionários representa quanto de 100 funcionários? 35%. 15 vai representar quanto? 15%. 30 representa quanto? 30%. 10 vai representar quanto? 10%. Opa, esqueci de dividir. 30 dividido pelo total, 30%. 10 dividido por 100, 10%. E 10 dividido por 100, 10%. Correto? Então, esses vão ser os percentuais que vão ser utilizados para rateio. Correto? Então, aqui na manutenção, a manutenção vai representar quantos por cento? 10% de 4.580. Tá? Então, é 10% de 4.580. Quanto que é? 458. Outros 10% vão para o almoxarifado, ó. 10% de 4.580. 458. O outro, que é a montagem, vai representar 15%.
15% de 4.580. Deixa eu ver se essa... Isso. Aqui está trocado, né? A furação está trocada aqui com a montagem, ó, na ordem. Mas é isso mesmo. Aqui que está trocado. Estamparia, montagem, furação. Estamparia, furação, montagem. Ok. E a furação vai aplicar 30% sobre 4.580. E a estamparia, 35% de 4.580. Aqui, pessoal, a gente pode somar o total. Soma. R$4.580. Tem que bater com o valor que está aqui, tá? Beleza. Aí, eu puxo uma linha abaixo para mim fazer a soma do que eu tinha antes no departamento mais o valor que foi rateado para aquele departamento, né? Então, no caso da estamparia, ele tinha 3.091 e agora eu vou somar 1.603, que é o valor que está advindo da administração geral, que é o valor que foi rateado. Faço a mesma soma com todos os departamentos. E o departamento de administração geral vai ser 0, porque, aliás, aqui, ó, aqui não é 0, não, aqui é menos 4.580. E aqui o total vai ter que, tem que somar aqui com a H, né? Vai ser 0, porque 4.580 menos 4.580 é 0. E aqui 4.580 menos 4.580 é 0. Tá certo. Eu que confundi aqui antes, mas é isso. Se aqui der um valor diferente ou aqui, que tu não utilizou o rateio certo. Beleza. Seguindo o raciocínio do exercício, depois de ratear a administração da produção, a manutenção é rateada aos departamentos de produção e o rateio é feito à base do tempo de uso de máquinas. Aí ele dá o tempo de uso de máquinas de cada departamento de produção. Aqui, ó. Cadê? Tempo de uso de máquinas, 4.800, 3, 4.200 e não, 12.000 não. Isso aqui vamos somar aqui agora. Esse mais esse mais esse. Formatação diferente. Então, esse daqui. Observem, então, que a manutenção não rateia nada para o almoxarifado. Por quê? Porque o exercício falou que rateia somente para os departamentos de produção, certo? Então, aqui, ó, na manutenção, eu coloco menos 980, que é o valor que vai ser rateado. E quanto que vai para cada um? Vou calcular agora, ó. Quanto que 4.800 representa de 12.000? Quanto que 3.000 representa de 12.000? E quanto que 4.200 representa de 12.000? 40%, 25%, 35%. Então, 40% de 980 vai para a estamparia, 25% para a montagem e 35% para a furação. Vamos aplicar. Igual, a rateio da manutenção. 40% para a estamparia. Furação, 35% de 980. E montagem, 25% de 980. Certo? Deu aí, os três tem que dar a soma de 980 e a soma aqui geral, ó, tem que dar 0. Vocês podem ver aí que deu 0. Ó. Somando tudo, deu 0. Aqui, 980 também. E aqui vamos puxar a soma agora do que já tinha anterior da estamparia, mais o que foi rateado. Faço a mesma coisa para todos. No almoxarifado vai permanecer o mesmo montante, porque eu não tive nada rateado para ele. Certo? Ok. Estão vendo agora o efeito cascata? Ó.
Rateei o primeiro para o segundo para o terceiro, agora eu vou ratear o último rateio de departamento, que vai ser o almoxarifado para os 3. Depois eu paro. Por quê? Os departamentos de produção vão distribuir os montantes para os produtos, para fechadura e dobradiça. Certo? O último almoxarifado distribui seus custos à base do número de requisições. Aí nós temos aqui o número de requisições, certo? Faço a mesma coisa. 600 requisições é quantos de 1.200 requisições? 50%. 300 é quantos? 25%. E os outros 300? 25% também, certo? Então, agora 50% de 928 vai para a estamparia, 25% para montagem, 25% para furação. Subtraio aqui a estamparia, menos 928, e multiplico agora, ó. Vamos pegar aqui primeiro, começar pela estamparia. 50% de 928, 464. 25% de 928, 232. 25% de 928, 232. Posso fazer a soma aqui também, ó. Olha lá, somando tudo, ó, vai dar zero. Porque 928 menos 928 é zero. E aqui na coluna também. Pronto. Agora eu puxo a nova soma, que é o valor que foi rateado com o que tinha anterior. Aí eu chego aos valores finais de cada departamento de produção. Certo? Cada departamento de produção. Pronto. Esse valor aqui, ó, vai ser distribuído por outra metodologia de rateio. O exercício vai falar. Aí vocês precisam ficar atentos que o exercício fala alguns quesitos que levam o aluno a errar. Olha aqui para vocês verem, ó. A produção de dobradiças é totalmente realizada apenas nos departamentos de estamparia e de furação. Ou seja, as dobradiças não passam pela montagem, só pela estamparia e furação. Então, todos os custos incorridos na montagem vão ser somente das fechaduras. Então, aqui eu já posso até colocar direto, ó. Fechaduras é igual 2.940. E dobradiças, zero. A sobradiça aqui, né? Dobradiças, zero. Por quê? As dobradiças não participam do departamento de montagem. Como elas não participam, não faz sentido você distribuir custos do departamento de montagem para a dobradiça. Por isso que a departamentalização é considerada um pouco mais justa do que o custeio por absorção simplesmente aplicado com uma metodologia de rateio geral. Tá? Obviamente dá um pouco mais de trabalho, mas é mais justo com relação à apropriação do custo de cada produto. Já a furação, ela vai ser rateada, aqui ó, o exercício fala no final, a distribuição dos custos dos departamentos de produção aos produtos é feita na mesma proporção que o custo do material direto. Aqui o material direto, 8.352 para dobradiça, 5.568 para fechadura, totalizando 13.920. Esses valores estão aqui, ó. Certo? Essa daqui vai ser a metodologia de rateio. Vou colocar os percentuais aqui embaixo. Correto? Vamos lá. Aqui embaixo. Então, essa é a metodologia, esse o total. Quanto que 8.352 se apresenta de 13.920? Só dividir. Esse dividido por esse. Olha lá, 60%. E esse representa quanto do total? A fechadura, 40%. Somando os dois dá 1, que é 100%. Então, 60% dos custos do departamento da estamparia vão para a dobradiça e 40% para a fechadura. Certo?
Só multiplicar. 5.550 vezes, essa é fechadura, 40%. E a dobradiça, 5.550 vezes 60%. Certo? A soma dos dois tem que dar os 5.550. E os outros, e a fração, a mesma metodologia. 310 vezes 40% para fechadura. E a dobradiça, 310 vezes 60%. Somando os dois também tem que dar 310. E aqui na montagem tem que dar 2.940. Certo? Aqui, ó, eu posso... esqueci de puxar no total aqui, ó. Tem que sempre dar 11.600, tá? Porque aqui eu já rateei os produtos, tem que dar 11.600. Aqui no final também, que são o total de custos indiretos. E aqui, ó, nessa linha aqui, ó, quando eu vou somar os custos que foram distribuídos para cada departamento, eu vou ter o total de custo indireto consumido de cada produto. Correto? Então, de forma departamentalizada, a fechadura consumiu R$ 6.404 de custos indiretos, enquanto a dobradiça, R$ 5.196 de custos indiretos. Correto? Essa é a metodologia para fazer a apropriação dos custos de forma departamentalizada. O exercício pediu custo total de cada departamento, a gente pode ter, aí tem antes e depois do rateio, né? Aqui antes e aqui depois. Custo total de cada produto, são essas duas aqui, ó. Essa aqui é o que mais importa, tá? É o que mais importa. E também pediu o custo unitário. Custo unitário, vou calcular aqui, ó. É só dividir o custo. Pediu o custo total? Ah, não, pediu o custo total. Custo total, igual a gente... vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Vou colocar aqui, ó. Ficava bonitinho. Custo total e o custo unitário. Custo total, custo unitário. Custo total é a soma dos custos diretos mais indiretos. Custo direto da dobradiça é 14.400. E o custo indireto da dobradiça, 5.190. Aliás, aqui é fechadura, né? Custo total da fechadura, 9.600. Custo indireto, aliás, da fechadura, 9.600. Custo indireto da fechadura, 6.404. Somando os dois, 16.004. Dobradiça, custo direto da dobradiça, 14.400. Custo indireto da dobradiça, 5.196. Então, esse é o custo total de cada produto. Olha lá, ó. 16.000 para fechadura, 19.596 dobradiça. O custo unitário é a divisão do custo pela quantidade, né? 16.004 dividido por 12.000 e 19.596 dividido por 4.000. Então, R$ 1,33 cada fechadura e R$ 4,90 cada dobradiça, correto? E aí o exercício finaliza, tá? Achei o custo total. Vão ter alguns que vão pedir DRE, mas basicamente isso daqui é a parte mais importante. O importante no final aqui é que a departamentalização, ela é mais, pelo menos assim por experiência, ela é mais fácil de ser entendida e aplicada por vocês. Normalmente os alunos, na hora que vão executar, lidam bem com a departamentalização melhor do que o custeio por absorção simples.
Porque a tabelinha, na hora que você vai executar os departamentos, fica muito mais fácil de você entender o raciocínio. Tá? Então, o que vocês precisam frisar de diferente? Departamentos de serviço e departamentos de produção. Rateio os departamentos de serviço para os de produção e aí eu distribuo aqueles valores para os produtos de acordo com uma metodologia de rateio ou de acordo com o consumo, no caso do caso da montagem. Todo o consumo é feito por fechaduras e nada por dobradiças. Tem que ficar atento a essas informações, correto? Eu vou disponibilizar também conjuntamente esse exercício, né, em forma de arquivo, né, que, se eu não me engano, vai ser a folha 6, e juntamente com essa folha 6, vai ter também mais, se eu não me engano, 2 exercícios para vocês poderem brincar aí, né, até a próxima aula, correto? No mais, é isso aí, bons estudos, boa execução aí da departamentalização. Um abraço, até mais.